Prisioneiros da mente, Augusto Cury, parte 2, 4. Um trator cerebral que passa por cima de todos. Eu Fester não tinha medo de falar em público, ao contrário, mas estava tomado por uma solene rejeição originada pelo que ouvira na entrevista. Entrou em um terreno inexplorado. Sua conferência anual para empreendedores seria, dessa vez, completamente diferente. Poderia ser um fracasso, pois estava com vontade de falar mais sobre o ser humano, seus sonhos e pesadelos, seus fracassos e suas loucuras, do que sobre novas tecnologias digitais e técnicas de liderança. Logo que se apresentou, discorreu bombasticamente. Empreendedores que procuram corrigir crises e falhas que surgem são frequentemente coveiros de suas empresas. Empreendedores brilhantes se antecipam aos problemas, são capazes de enxergar o que as imagens ainda não revelaram. Mas quem são estes? Talvez apenas um em cada 1000 líderes tenha esse feeling. Eu Fester recebeu uma salva de palmas. Em seguida, comentou com ousadia: qual é a única empresa que não pode falir, pois se falir gera caos a seu redor? Nenhum dos mais de 500 participantes soube responder, incluindo os que vieram da Ásia, da Europa, da América Latina e da África. O magnata lhes deu a resposta: a mente humana. Se sua mente falir, sua saúde será caótica, sua família ficará doente e sua empresa se tornará um ambiente de terror, não de prazer. Seu cérebro está relaxado ou vive tenso. Você sofre pelo futuro ou o futuro é um oásis. Sua felicidade é uma utopia ou irriga sua emoção. Você curte a vida ou é uma máquina de trabalhar. É sério que eu Fester está falando isso? Indagou na plateia um bilionário listado pela Forbes a outro, Bill Norton. É surpreendente, não? Disse Bill Norton. Os tempos estão mudando. Eu ensinei muitos a ganhar dinheiro, mas não ensinei ninguém a ser saudável, assumiu eu Fester, dando os Brenda, Peterson e Caleb, este último o mais novo. Mas diferentemente da plateia, eles estavam distraídos, mexendo no celular. Talvez alguns de vocês me considerem um empreendedor invejável, mas percebi que fui irresponsável ao cuidar da minha empresa mais importante. Tenho fantasmas que me assombram. E vocês, que fantasmas os aterrorizam? A plateia muda por um momento. Era inacreditável que o grande e intocável eu Fester estivesse falando publicamente sobre a falência de sua mente. Peterson, quando finalmente prestou atenção, enviou perplexo uma mensagem para Caleb: será que papai está ficando louco? Caleb respondeu: certeza que está. Entretanto a plateia começou a se identificar e o empreendedor francês disse: morro de medo de morrer. Todo dia faço meu velório. Muitos deram risada, embora a confusão fosse motivo para choro. Se bem que a risada não foi de deboche, mas de descrença. Como o empresário era capaz de se manifestar desse jeito? Brenda, a única Ladiel, embora vivesse em pé de guerra com os dois irmãos, enviou uma mensagem para eles dizendo: que loucura é esta? O papai está espantando os investidores, transformando este evento numa terapia de grupo. Caleb, atônito, comentou: acho que ele está tendo um surto psicótico. De repente, outro empresário se levantou e disse corajosamente: tenho pavor de empobrecer. Em meus pesadelos, me vejo pobre, mendigando pelas ruas, sendo alvo de zombaria. As pessoas ficaram pasmas. Eu Fester, que o conhecia, também se impressionou. Bill Norton, em sua terceira geração, ainda que nunca trabalhe, conseguiria acabar com o dinheiro que você tem. Mas nossos carceiros mentais, ao que parece, nos tornam ilógicos, vampirizam o que temos de melhor. Protegida sob a coragem que os outros participantes demonstraram, uma empreendedora levantou-se trêmula e comentou: eu tenho glossofobia. Embora 75% dos seres humanos a tenham, quase ninguém sabe que fobia é essa. Ela explicou: tenho pavor de falar em público, como estou fazendo agora. Devo correr risco de vida a enfrentar plateias. Só estou conseguindo falar sobre isso com vocês, embora soando e com falta de ar, porque se meu mentor, eu Fester, ousou falar sobre seus vampiros, se ele o fez, quem sou eu para me esconder? A plateia ovacionou. Eu tomou um gole de água e, em seguida, ponderou: obrigado pela honestidade de vocês. Talvez esta tenha sido a primeira vez que, numa conferência mundial de empreendedorismo, se falou sobre as loucuras do ser humano. Aprendemos técnicas para promover nossas empresas, mas não para proteger nossa mente. Muitos se escondem atrás da conta bancária, do status, do poder. São escravos, crendo falsamente que são livres. Peço sinceras desculpas se no passado eu ajudei a promover seus carceiros mentais. E, assim, eu Fester, um ícone da Revolução Digital Americana do Vale do Silício, terminou sua palestra. Foi uma conferência rapidíssima, durou menos de 20 minutos. O empresário foi aplaudido de pé por muitos, porém outros ficaram insatisfeitos. Destes, alguns não entenderam o que ele disse e outros não estavam interessados nesse tipo de conversa. Depois da conferência, eu caminhava pensativo. Começou a avaliar alguns de seus comportamentos. Quando ele entrava em uma de suas empresas, os olhares dos colaboradores se cruzavam. Estar ao lado dele era um convite para crises de ansiedade. Alguns ficavam rubros, outros sentiam-se ofegantes. Calem-se. O patrão chegou. Diziam uns para os outros: quem ele vai atropelar hoje? Comentavam alguns temerosos. Eu Fester tinha um comportamento ímpar. Era comum ele parar e interrogar aleatoriamente algum dos seus milhares de colaboradores. Que tarefa o senhor realiza? O colaborador explicava sua atividade com os lábios tremendo. O interrogatório continuava: e que atitudes o senhor tomou no último mês para otimizar o trabalho? O colaborador ficava desconcertado. Faço tudo como sempre fiz. Então, Theo Fester sentenciava: se você levanta, trabalha, reclama e faz tudo do mesmo jeito, você é um escravo. Escravo? Escravo de quê, senhor? Da mesmice, da rotina, do medo de pensar diferente. Quando o colaborador era um de seus executivos, a situação ficava pior. Eu Fester bombardeava: quais são suas novas ideias ou novos processos? Certa vez, Paulo, 35 anos, um dos executivos de sua corretora de valores, havia recebido 15 dias antes uma ordem para comprar ações de uma empresa que estava em crise. Compre 300 milhões de dólares em ações dessa empresa, ordenou Theo Fester. Mas analisando os dados da companhia e extremamente autoconante, Paulo desobedeceu às suas ordens. Por ter se formado em Harvard e feito doutorado em Stanford, se achava intocável no grupo de Theo Fester. Não comprei as ações da companhia que o senhor solicitou porque ela teve prejuízo nos últimos 2 trimestres. Além disso, há uma disputa entre os acionistas principais, o que impede a formação de um conselho administrativo profissional. Por isso é que eu dei a ordem de compra. Mas seu valor havia caído 50% nos últimos 12 meses. Eu sabia disso. Conheça o histórico de uma empresa e invista nela quando todos querem fugir. Em uma semana, ela subiu 20%. Perdemos 60 milhões de dólares. Desculpe-me, senhor Fester. Tive medo de perder seu dinheiro. O mercado estava turbulento. Mas o mega empresário foi taxativo. Teve medo de perder meu dinheiro.
Só trabalham comigo mentes ousadas e criativas. Obrigado por ter prestado seus serviços até agora, o senhor está demitido. Eufester despedia seus funcionários sumariamente, mas sem elevar o tom de voz, sem perder a elegância. Sua fama crescia como um homem admirável, mas implacável. Às vezes chamava o diretor e questionava, porque o senhor não abriu sua mente para pensar em outras possibilidades. Se pensasse fora da caixa, oxigenaria a mente com ideias inovadoras. Mas os riscos são grandes, senhor Fester. Quem vence sem riscos, sobe no pódio sem méritos. O senhor está despedido. Eufester não apenas apontava os erros dos colaboradores, ele também exaltava suas qualidades. Certa vez, um gerente de novos produtos lhe disse angustiado, falhamos. Perdemos mais de 150 milhões de dólares nesse novo projeto. Quais critérios você usou? Indagou o bilionário. O executivo lhe explicou, com um tremendo sentimento de culpa, disse, desculpe-me, senhor Fester. Vou pedir as contas. Para a perplexidade de seu colaborador, Theo Fester disse, você será diretor a partir de agora. Como assim? O senhor está me promovendo? É melhor falhar por tentar do que falhar por se omitir. Eu aposto em você. Tem tudo para libertar sua imaginação e recuperar o que perdeu. E lhe deu as costas. Theo Fester tinha orgulho de não vestir um personagem. Era o que era, a qualquer custo. Proclamava, sou um homem cru, real, sem máscara ou maquiagem. Falo o que penso. Se as pessoas fossem transparentes como eu, o mundo seria melhor. Era desaconselhável cara à sua frente sem argumentos lúcidos. Isso era um convite para ser atropelado por sua inteligência e sua irritabilidade. Agora as avenidas em que Eufester caminhava estavam ruindo a seus próprios pés. Ele era um homem que sempre viveu num porão escuro e um dia sonhou instalar uma lâmpada no ambiente. Creu que se locomoveria melhor e dormiria melhor. Tempos depois realizou seu sonho. Mas isso não aquietou sua ansiedade, nem abrandou sua insônia. A luz tão sonhada revelou que seu espaço estava saturado de ratos, aranhas, baratas e outras imúndices que detestava. Era difícil para Eufester enxergar que o mundo digital que ajudara a criar, as empresas que ajudara a formar, a família que construíra e sua história emocional precisavam ser repensados. Por onde começar a faxina? Ele ainda não sabia. 5. O passado insondável de Eufester Peterson, Brenda e Caleb foram educados com abundância. O pai não queria que eles passassem pelas privações que ele próprio sofrera. Concedia tudo o que eles pediam e raramente lhes exigia contrapartidas. Seus filhos não conheciam as dores da existência, nem os conflitos mais comuns dos mortais. Como educador, escondia-se atrás do giz. Deveria ter falado sobre suas lágrimas para que eles aprendessem a chorar as deles, mas se calará. Deveria ter comentado sobre seus fracassos para que eles entendessem que não há céu sem tempestade, mas silenciara. Eles cresceram como pequenos imperadores. Na fase adulta de seus filhos, Eufester, percebendo suas falhas, tentava corrigi-los continuamente, mas era muito difícil interromper a trajetória de um veículo em alta velocidade. Todavia nem tudo foi um fracasso. Eu sempre os incentivara a ser determinados e criativos, e eles aprenderam a ser líderes de empresas, só não aprenderam a ser líderes de si mesmos. Tornaram-se executivos acima da média, porém, não sabiam dirigir a única empresa que não pode falir. Sucesso financeiro, insucesso emocional. Assim caminhava a família do magnata. Com seus netos, eu vinha tentando mudar a estratégia. Ele ensinava Kat, de 14 anos, a única de Brenda, e Almas, 16 anos, de Peterson, ambos inteligentíssimos, a pensar criticamente e a ser empáticos. Naquela noite, aceitando o convite de Suelia, foi jantar em sua casa. Encontrou a neta Kat, abraçou-a, beijou-a e ensaiou alguns passos de dança na brincadeira. Eram dois palhaços quando se encontravam. O tempo e os netos sucaram a rigidez do ícone do Vale do Silício. Brenda era presidente de uma cadeia de lojas de moda feminina, joias e perfumes exclusivos. Diferentemente de muitos herdeiros, não estava no grupo familiar pelos laços sanguíneos, mas por méritos. Viciada em redes sociais, Brenda tinha 11 milhões de seguidores no Instagram e checava inúmeras vezes por dia o número de likes e os comentários em seus posts. Justificava-se dizendo que a superatenção às mídias sociais era a obrigação de seu trabalho. Além de adicta das mídias sociais, era dependente também de festas, colunas sociais e de ser o centro das atenções. Raramente se recusava a dar entrevistas e a aparecer na TV. Tinha tempo para tudo e para todos, menos para si mesma, para Alia, Kat e para o pai, Combinou de jantar com eles, mas mais uma vez não cumpriu sua promessa. Eu olhou para o relógio, frustrado, comentou. Mais uma vez estou em Nova York e não tenho a companhia de sua mãe. Eu também frequentemente com só, vovô, disse a neta. Passada uma hora, resolveram jantar. No M da refeição, Kat lhe pediu um presente. Meu celular quebrou. Você me dá um novo, vovô. O preço de um celular não significava nada para um homem tão rico como eu Fester. Mas ele parou, pensou e respondeu. Terá contrapartidas. Se você quiser um celular novo, terá que arrumar sua cama e tirar a louça da mesa. Se você não me der, a mamãe vai me dar, afirmou a garota. Brenda pode lhe dar tudo que você quiser e na hora que desejar, mas eu não farei isso. Falhei com sua mãe e não vou falhar com você. Como assim? Quis saber a adolescente. Theo Fester se abriu para a neta. Não soube dar o que o dinheiro não pode comprar. Dei para Brenda muito do que eu tinha e pouco do que eu era. Minha história, minhas lágrimas, experiências e desaus. Falhei em dar o presente dos presentes. Kat compensativa. Sabia que sua mãe não era fria com seu avô. Embora Theo Fester fosse uma pessoa rígida, engessada, ele era um homem incrível, uma mente brilhante a seus olhos. Por que os pais erram tanto? Perguntou Kat. Porque educamos nossos filhos não pelo que temos de melhor, mas usando os fantasmas que nos assombram. Kat ficou pensativa. Você tem muitos fantasmas, vovô. Vários. Rejeição na escola, perda da minha mãe, terrores noturnos do meu pai, respondeu Eufester, pormenorizando alguns detidamente. Mas por que eu devo realizar tarefas dos empregados? O bilionário do Vale do Silício inspirou o ar demorada e ruidosamente, fazia a testa e desferiu as palavras. Se você não souber fazer o básico do que seus colaboradores fazem, você nunca reconhecerá que eles são o verdadeiro tesouro de sua empresa. Não terá habilidade nem dignidade para geri-los. A mamãe e meus tios sabem geri-los. Tenho minhas dúvidas. Mas eles ganham muito dinheiro. O dinheiro também empobrece, minha neta. É adolescente com um momento em silêncio, reflexiva, comentou. Eu não sei como o dinheiro pode empobrecer alguém. O dinheiro mal usado pode empobrecer o ser humano no único lugar que é inadmissível ser pobre, dentro de si mesmo. Kat pediu licença para o avô e foi pegar o caderno de anotações. Que caderno é este? Quis saber o caderno do vovô. Anoto aqui as lições que aprendo com você. Não sabia que você me valorizava a tal ponto. Ganhei o ano. A garota sorriu.
E sem mais uma vez contar com a presença de Brenda, que só voltou de madrugada, o avô e a neta terminaram o jantar. Eufester recordou os conflitos que tinha com sua esposa Rebeca em relação à educação dos filhos. Talvez uma das causas do distanciamento entre ele e seus filhos estivesse no passado, e não apenas na vida louca de empresário que todos levavam. Eu e Rebeca pensavam de maneira diferente, agiam de forma diferente. Certa vez, quando Brenda tinha 10 anos de idade, Peterson, 12, e Caleb ainda estava na primeira infância, Eufester ouviu uma das críticas que Rebeca fazia dele para seus filhos. Seu pai quer ser o homem mais rico do cemitério. Não sabe desfrutar do sucesso. Não sejam paranoicos com um trabalho como ele. Então por que você não se separa dele? Indagou Peterson. Já pensei em me separar mais de uma dúzia de vezes, disse ela com lágrimas nos olhos. Eu entrou subitamente no quarto e falou em voz alta. O que você disse? Já pensou em se separar de mim mais de uma dúzia de vezes? E por que não o faz agora, Rebeca? O que te impede? Ela secou suas lágrimas e disse. Porque eu amo esse homem teimoso, radical e irracional que é você. Se você me ama, por que distancia meus filhos de mim? Eu sou judeu e você é cristã. Mas você não enxerga o óbvio. Independentemente de religião, sabe qual é o maior problema de Deus na sua relação com a humanidade? Nossos erros, respondeu ela. Com sua exímia capacidade de raciocinar, Eufester discordou. Não. Seu maior problema é seu poder. Como assim? O poder não é bom. O poder é um problema para o amor. E nesse momento touou os olhos de Peterson e Brenda e concluiu. O poder contamina a relação. Há risco de torná-la estéril, improdutiva, incapaz de ter órbita própria. E isso me preocupa. Seus dois filhos mais velhos ficaram pensativos. Por sua vez, Rebeca ponderou. São louváveis seus temores, meu bem. Mas você não percebe que seus medos o controlam e seus métodos são exagerados? O que quer que eles sejam? Magnatas, mega empresários, senhores da tecnologia, máquinas de trabalhar como você. Ele suspirou profundamente e disse. Não, Rebeca. Quero que eles que sejam sucessores e não herdeiros. E depois de uma pausa, falou emocionado. Quero que meus filhos me amem pelo que sou e não pelo que tenho. Eles te amam. E você não entende que agindo desse jeito pode perder as pessoas que lhe são mais caras. Peterson e Brenda ficaram com os olhos marejados. Caleb, o mais novo, alheio a tudo, brincava ingenuamente, puxando a calça do pai. Preocupações e temores ainda não faziam parte do dicionário da sua história. Se perder meus filhos serei o mais pobre dos homens. A discussão na frente dos filhos terminou quando ela teve a coragem de apontar o maior trauma do marido. O medo da perda. É sempre o medo da perda que o assombra. O drama que seu pai passou nos campos de concentração nazistas aterrorizou tanto ele quanto você. Isso já perdura por 2 gerações. Quando você vai enterrar seu passado? Eufester se retirou atordoado. Seu pai tinha constantes terrores noturnos. Acordava pensando que estava sendo espancado. Mais tarde, aos 21 anos, em 1949, se casou com a jovem Teresa, de apenas 16 anos, uma adolescente que se prostituía para sobreviver na periferia de Nova York. Teresa era uma garota sensível e sofrida. O pai dela era alcoólatra e sua mãe sofria com tuberculose pulmonar. Sem ninguém para cuidar dela, tinha apenas seu corpo para vender e conseguir nutrir 10 trilhões de células famintas. Teresa, a menina mulher saturada de traumas, queria recomeçar sua vida. Cada homem atendido era uma tortura, até encontrar Joseph, um homem com uma personalidade fraturada, mas com o sonho de ser livre e feliz. No ano seguinte, chegou o pequeno Theo. Os anos se passaram, e Joseph e Teresa, em vez de aliviar a dor um do outro, transformaram seu relacionamento num coliseu, digladiando-se constantemente. Joseph era explorado, trabalhava arduamente para ganhar muito menos do que as pessoas que realizavam as mesmas tarefas. Mas não sabia sair daquela situação. Vá à luta, homem. Enfrente as pessoas. Você não está mais no campo de concentração, dizia Teresa. Não venha me dar lição de moral. Seu passado a condena. Você pensa que não vejo seus olhares seduzindo outros homens. Joseph ofendia a esposa, tomado por ideias paranoicas. O menino Eufester ouvia assustado as discussões. Você tem ciúme até da sombra. Não sou mais uma prostituta. Dizia ela, chorando. Depois, Joseph caía em si e pedia sinceras desculpas. Teresa, você é uma mulher especial. Não merece minhas loucuras. Desculpe-me. Mas infelizmente Teresa já não conseguia mais amar Joseph como no início do relacionamento e estava tendo um caso extraconjugal. Vendo-a cada vez mais distante, saindo de casa e voltando cada vez mais tarde, o medo de perdê-la, bem como de perder o pequeno eu, turbinou sua insegurança e as crises de ciúme. Não havia um dia sequer em que ele não acordava assustado com o inferno que vivera. Às vezes, imaginava seu menino, que estava com 2 anos de idade, sendo levado pelos nazistas. Ele despertava em estado de pânico, gritando, não levem meu filho. Não levem. Certa vez, houve uma grande briga porque Joseph viu Teresa na casa de um vizinho, conversando intimamente com ele. Vocês não me enganam. O vizinho, que era mais forte, socou Joseph várias vezes. Cale a boca. O que os nazistas não fizeram com você, eu farei. Joseph começou a ter a ideia chá de que estava sendo traído. 2 anos se passaram, e o inferno entre ele e Teresa não tinha fim. Teresa, não desista de mim. Estou me esforçando para apaziguar meus fantasmas mentais. Um dia, eu ganharei mais dinheiro, e nosso filho será um grande homem. Eu será um grande homem. Vivendo nesta favela. Impossível. Dizia ela. Porém, o pior aconteceu. Teresa não suportou a prisão do casamento nem as crises de Joseph. Ela estava debilitada tal como sua mãe. Queria fugir com o pequeno eu, que, na ocasião, estava com quase 5 anos, mas temia que ele morresse de fome e também temia que Joseph não suportasse a ausência do. Em lágrimas, partiu. Deixou um triste bilhete. Você pode tirar um ser humano de um campo de concentração, mas não tira um campo de concentração de dentro de um ser humano. Desculpe-me, Joseph, mas não suportei mais o campo de concentração da sua mente. Eu poderia fugir com ele, deixar você só. Mas ele é o único motivo que o mantém vivo. Adeus. Cuide do nosso querido Theo. As angústias humanas, através do implacável biógrafo do cérebro, percorriam gerações. Eram mentes feridas que retroalimentavam as feridas uns dos outros, emoções aprisionadas que nutriam os cárceres uns dos outros. Eu tinha quase 5 anos de idade quando a mãe inexplicavelmente o deixou. A ruptura fora pior que a morte. Pobre, sem recursos, espectador das crises dos pais, não conseguia administrar mais essa perda. O menino perguntava em prantos para o pai sobre o paradeiro da mãe. Cadê a mamãe? Eu quero a minha mãe. José não sabia explicar. Simplesmente emudecia. Em desespero, o menino insistia. Mamãe me ama. Aonde ela foi? Filho, ela foi embora, dizia o pai enxugando seu rosto. Embora. Não pode ser. Não pode ser. Ela me amava.
Joseph, não conseguindo segurar suas lágrimas, mentia. Ela foi para outro estado para fazer um longo tratamento. Mas ela estava doente. Sim, estava muito doente. Um dia ela vai voltar. Mas os meses se passavam e Teresa não voltava. Eu ficava sentado 1 hora por dia, no entardecer, debaixo de uma palmeira em frente à sua humilde casa, esperando por sua mãe. 2 anos se passaram, e de tanto eu se angustiar pela ausência da mãe, Joseph pensou numa solução. Sentiu que era melhor sepultar a mulher do que deixá-la viva. O próprio Joseph estava acostumado a sepultar pessoas mortas pelos nazistas. Ao ver-lhe todo dia esperando pela mãe, Joseph morria por dentro. Certo dia, pai e eu estavam almoçando e receberam uma carta. Será que é uma carta da mamãe? Perguntou o pequeno eu, derrubando o prato. Seu pai abriu o fogo. Deixe eu ler, deixe. Eu já sei ler, insistiu o teu. Sou o Dr. Michael e cuidei de Teresa Fester no hospital nos últimos 2 anos, mas infelizmente ela piorou e faleceu. Não. Pranteava o menino. Mamãe, eu te amo. Porque você morreu, porque me abandonou. Perder a esperança é a pior experiência do mundo. Desesperado, seu pai disse. Espere, Mario. A mamãe deixou um presente para você, uma mensagem. Veja. Querido Leo Fester, você é o melhor do mundo. Quero que cuide de seu pai e lute para ser um grande homem na vida. Nunca deixei de te amar e, agora que estou morrendo, te amarei mais ainda e para sempre. Na outra vida eu pegou carta em lágrimas afirmou. Mas a letra não parece com a da mamãe. Ela estava tão doente que deve ter pedido para alguém escrever para ela. Disse Joseph, tentando esconder as lágrimas. A vida de Joseph e eu continuou com todas as inseguranças e intempéries sociais e emocionais. Logo que a mãe partira, o pequeno eu passara a dormir no quarto do pai, onde havia 2 camas de solteiro. O menino observava desesperado os terrores noturnos do pai. Não me matem. Bradava Joseph em seus pesadelos, tentando fugir do espancamento dos soldados nazistas. Eu imediatamente saía da cama para abraçar seu pai, tentando protegê-lo. Papai, eu estou aqui. Ninguém vai ferir você. Foi assim que um menino passou a ser protetor do próprio pai, pai de seu pai. Em outras noites, Joseph parecia delirar. O gatilho da memória disparava e encontrava as janelas que ler que registraram a extrema pobreza que viviam nos campos de concentração. Comia um mínimo para subsistir, era só pele e osso. Gemendo de fome, contorcia-se na cama como o maior dos mendigos. Estou morrendo de fome. Me dê um pedaço de pão, eu imploro. Clamava em seus terrores noturnos. O pequeno eu já deixava pão debaixo da cama. Quando seu pai o pedia, ele o entregava. Joseph comia desesperadamente e logo conseguia dormir. O passado dramático o assombrara em relação ao futuro. E Joseph transmitiu esse medo para o pequeno teu. Certa vez, Joseph disse alegremente para o menino. Ontem o papai ganhou muito dinheiro. Oba! Você vai me comprar uma camisa nova? Não, meu filho. Hoje estamos bem. Amanhã, quem sabe? Poderemos morrer de fome, respondeu categoricamente. Vai ter outra guerra mundial, papai? É possível. Talvez amanhã, no próximo mês ou no ano que vem. Temos que nos preparar para o pior. E, quando crescer, lute para ter sucesso, lute para ser o melhor, mas não come no sucesso como muitos tolos por aí. Como assim, papai? O sucesso normalmente dura 2 anos, raramente 5. O céu e o inferno social estão muito próximos. O menino prestava atenção nos ensinamentos do pai, fundamentados em experiências terríveis que vivenciara. Mas o bullying que sofria na escola já deixava suas marcas, e eu acreditava que o pai poderia ajudar a mudar essa situação com o dinheiro extra que recebera no dia anterior. Papai, minha vida na escola é um inferno. Minhas roupas são velhas, remendadas e já estão curtas. Os meninos zombam de mim. Me chamam de mendigo judeu. O pai, dentro de seus limites, era um sábio, só te ofendem com esse apelido. Mendigo judeu. E gargalhou. Isso não é nada perto do que eu passei, menino. Eu já contei para você que meu pai, seu avô, era um médico famoso em Berlim. Muito famoso, papai? Muito famoso mesmo. Atendia até generais. Quando Hitler assumiu o poder, imaginávamos que aquele crápula sem cultura, rude, com gestos esquisitos e teatrais, não duraria muito tempo ali. O que é crápula, papai? Homem mau, sem caráter, que não é transparente, que fala bonito e tem péssimas ações. Ele dominou a mente dos alemães, até das crianças e dos adolescentes. Até das crianças. Sim, meu filho. Em toda a Alemanha se fez a Liga dos Meninos Hitleristas. E você tinha amigos alemães? Eu era sociável, o bom da turma, o líder. Quase todos eram meus amigos. Puxa! Admirou-se eu, orgulhoso do pai. Meus amigos e eu fazíamos tudo juntos. Comíamos, cantávamos, praticávamos esporte. Ah, então eles te protegeram durante a guerra, concluiu Theo. Joseph parou, suspirou profundamente e deixou escapar uma lágrima. No começo sim, mas aos poucos Hitler foi dominando a mente deles, e eles passaram a me ver como um inimigo. Começaram a zombar de mim por eu ser de judeu. No ano seguinte, além dos xingamentos, começaram a me agredir fisicamente na escola. E os professores não faziam nada. Nada. Calavam-se. Hitler já tinha dominado a mente deles também. Porque os alemães deixaram Hitler entrar na mente deles. Por acaso eram burros? Não, os alemães eram um povo muito culto, dominavam a tecnologia da época, e entre eles havia grandes filósofos. Então não entendo se Hitler só tinha coisas ruins, como eles se deixaram levar. Perguntou o inteligente menino. Seu pai parou, pensou e respondeu. Hitler era eloquente, sabia fazer discursos, só que dizia uma coisa e fazia outra. Ele gostava de obras de arte, mas detestava gente que pensava diferente dele. Ele até era vegetariano. Vegetariano? Sim, vegetariano, não queria que os animais sofressem, mas mandava milhões de pessoas como eu, incluindo crianças, para morrer nos campos de concentração. Então ele era um louco. Não, filho, um louco não seria capaz de tamanha crueldade. Como você sobreviveu? Muitas pessoas me ajudaram nos campos, e também tive sorte. Foi uma experiência horrível, mas me deu lições valiosas para sobreviver. Hoje, quando algo ruim me acontece, eu repito várias vezes por dia. Eu vou sair desse inferno, custe o que custar. Podem me derrubar, mas eu vou me levantar. Podem me tirar a comida, mas eu sobreviverei. Nada nem ninguém vai me matar, pois eu sou um espermatozoide vencedor. Espermatozoide vencedor. Como assim, papai? Indagou Theo curioso. Meu pai, sendo médico ginecologista, sempre me dizia, não seja frágil. Você não foi fruto passivo da união de seus pais. Você lutou para nascer, enfrentou uma guerra mundial sozinho e venceu. Você foi um espermatozoide vencedor quando lutou com mais de 40 milhões de soldados, espermatozoides como você, para ter o direito à vida, e venceu. Lembre-se, tentaram te derrubar, te eliminar, mas você venceu, Joseph. Você venceu.
E ele reforçava: se fosse outro espermatozoide que tivesse fecundado o óvulo de sua mãe, não seria você, Joseph. Portanto, não seja mole, fraco nem inseguro. Podem cuspir em seu rosto, te humilhar e espancar, mas nunca desista da vida. Vencer é saber sobreviver. Depois da guerra e dos campos, essa ideia ficou cada vez mais forte em mim, e passei a pensar: eu sobrevivi a todos os outros espermatozoides e ainda sobrevivi aos terríveis exércitos nazistas. Também vou passar por isso. E você, Murray, também é um espermatozoide vencedor. Nunca desista de seus sonhos. Não desistirei, papai. Um mês depois, cheio de alegria, seu pai disse novamente: ganhei mais um bom dinheiro hoje. Animado, eu pedi-o para comprar um lanche na escola. Tome. O pai lhe deu algumas moedas. Mas papai, isso não dá para comprar um lanche. Joseph aproveitou para transferir outras preciosas experiências de seu passado. Antes de meus pais serem perseguidos por Hitler, tínhamos o privilégio de comer diariamente frutas, legumes e carnes. E naquela época, sempre sobravam alimentos em meu prato e eu não me importava com isso. Eu era irresponsável. Em 1942, quando meus pais foram mortos, eu me senti o ser humano mais infeliz e solitário do mundo. Chorei dia e noite por uma semana. Fui preso no primeiro campo de concentração da Hungria. Eu tinha 14 anos, era um garoto ainda. Passei por outros campos até chegar ao inferno na terra, Auschwitz. Joseph fez uma pausa, emocionado. Cheguei a pesar 38 quilos, e já tinha essa altura de 1,80 m. Não é possível. Você seria muito magro. Eu era só pele e osso. E pela primeira vez, Joseph mostrou uma foto que estava escondida dentro de uma caixa por todos aqueles anos, de quando ele fora resgatado pelos americanos, ao término da Segunda Guerra Mundial. Eu não acreditava no que estava vendo. É você, papai? Indagou perplexo. Sou eu, meu filho. É terrível. Não sei como você não morreu. Sim, era terrível. Mas também aprendi muita coisa. O rabino com 85 anos de idade, antes de morrer em Auschwitz, me ensinou duas palavras mágicas: adaptação e estratégia. Adaptação para não reclamar, nem ficar deprimido, nem me autodestruir quando o mundo parecer desabar sobre mim, e estratégia para conseguir sobreviver mesmo que me odeiem. Nunca me esqueci do que ele disse. Como assim, papai? Nem sempre as coisas na vida acontecem como queremos. Nem sempre as condições são favoráveis a nós ou o mundo nos trata bem. E, quando isso acontece, precisamos aprender a sobreviver e nos adaptar à realidade. Caso contrário, não vamos conseguir, respondeu Joseph. Eu parecia um pouco confuso, e Joseph decidiu comentar dois episódios dramáticos que viveram em Auschwitz para exemplificar o que disse, pois em ambos os casos teve de se adaptar e usar de incríveis estratégias para continuar vivo. Eu tive que me adaptar à escassez de alimentos e usar estratégias para sobreviver, como comer insetos, restos de alimentos e lixo. Que coisa horrível, papai. Tive de me adaptar à violência dos nazistas, chamados soldados da SS, e usar estratégias para não ser morto, como ocorreu com quase todos meus amigos. Certa vez, um tenente da SS me viu varrendo um pátio e queria encontrar um judeu para matar. Era um assassino compulsivo. Ele reclamou que eu deixei um pequeno objeto para trás. Chamou-me e cuspiu no meu rosto. Ele disse: isso é para você não deixar um cisco para trás. De repente, eu cometi o erro de olhar nos olhos dele. Ele me agrediu, me derrubou no chão e me chutou. Se fosse comigo, eu levantava e dava um murro na cara dele. Armou o pequeno Theo. O pai deu um leve sorriso. Lembre-se, os heróis morrem mais cedo, Lô. Com uma atitude dessa, você não duraria um minuto naquele inferno. Ele ia atirar em mim, mas olhei em seus olhos e disse: Senhor, me desculpe. Suas botas estão sujas. Antes que eu morra, permita-me limpá-las, porque sou o maior especialista em limpeza de botas dos oficiais da SS desse campo. Então, Lô, eu soquei o solo da emoção daquele homem insensível. Imediatamente, o soldado parou de me espancar e me deu as botas para eu engraxar. É muito difícil suportar desaforos, por isso sempre brigo na escola, disse um menino honestamente. Lembre-se, o objetivo é sobreviver, e para isso as ferramentas são se adaptar e se reinventar. Se eu não tivesse feito isso, você não existiria. Como assim? Eu, seu pai, teria morrido antes de ter você. E contou outra chocante história. Uma vez, um soldado da SS me deu ordens para transportar diversos objetos pesados. Eu era um adolescente ainda, não tinha muita força. Ao observar que deixei cair um dos itens, ofendeu-me violentamente. Seu verme. Este será seu último instante de vida. E engatilhou o revólver e o apontou para minha cabeça. E o que você fez? Olhei nos olhos dele e lhe disse: sou um verme, senhor, por isso posso comer essa enorme aranha que está caminhando sobre sua camisa e que poderá matá-lo. E havia mesmo uma aranha? Não. Mas ele levou um susto e começou a bater na camisa. Nesse meio tempo, olhei para o chão e vi uma aranha que caminhava assustada. Não tive dúvidas, peguei a aranha, mostrei para ele e a comi na sua frente. O oficial tinha aracnofobia, medo de aranhas, e impactou-se profundamente com a minha coragem. Credo. Você teve a coragem de comer uma aranha? Lembre-se, adaptação e estratégia. Foi a aranha mais gostosa que comi. Também comi baratas, grilos, ratos. Quando pensava em tirar minha vida, eu me lembrava das palavras do velho rabino. Eu perdeu o apetite. Olhou para o pai e lhe disse com bom humor: acho que essas moedas são o suficiente para eu comer. Nesse momento seu pai olhou para ele e indagou: os alunos continuam zombando de você? Sim, papai, disse triste. Excelente. Vá para a escola e seja melhor do que eles. Você venceu o maior exército do mundo. Mostre que é maior do que as ofensas. Se você libertar o gigante que está em você, um dia empregará em suas empresas os que hoje zombam de você. Joseph educou eu com disciplina, coragem e pragmatismo, mas, infelizmente, com poucos momentos de relaxamento. O resultado foi a construção de uma personalidade única. Eu era determinado, ousado, saturado de raciocínio esquemático. Amava desafios, era capaz de transformar o caos em oportunidade, crises em ganhos solenes. Nada o fazia desistir de seus projetos. Tornou-se uma pessoa impulsiva, arrojada e honesta, sem papas na língua. Nem empresários, ministros ou celebridades escapavam de suas críticas, ainda mais se reclamassem de problemas ou não ousassem se reinventar. No entanto, quando eu pensou que estava no auge do sucesso, que tinha vencido tudo, o mundo desabou sobre ele. Teria de enfrentar uma luta para a qual nunca fora preparado, contra o exército dentro de si. Seria testado ao máximo. 6. Um homem frio, sem tempo para as lágrimas nunca se sabia em que estado emocional eu festeiro se encontrava, se nas brandas primaveras ou nos rigorosos invernos. Ele não teve tempo para ter infância, para correr atrás de borboletas, para se esconder atrás das árvores, para praticar esportes. Foi forjado para vencer.
3 dias depois da conferência anual para empreendedores, foi cumprir uma agenda de eventos com os formandos de Harvard. Era um momento solene, de confraternização, de falar de sonhos e grandes conquistas na vida. Mas eu festejar novamente chocou. Terminou sua fala não cumprimentando os alunos, mas dando-lhes os pêsames. Onde está a rebeldia saudável dos jovens? Onde está sua capacidade de andar por ares nunca antes respirados? Foram preparados para as provas ou para os desafios da vida? São mentes envelhecidas ou empreendedoras. O tédio os perturba ou os leva a uma solidão criativa. Muitos aqui odeiam o tédio, não conseguem se interiorizar, se reinventar, libertar o imaginário para dar respostas inteligentes nos momentos de estresse. São viciados em mídias digitais da mesma maneira como muitos são viciados em cocaína. A plateia coou em silêncio. Alguns dos presentes não sabiam onde enar a cabeça. O investidor do Vale do Silício completou sua crítica. Quem não é honesto consigo levará para o túmulo os fantasmas que o assombram. Levante a mão quem se sente sequestrado pela timidez. Quem é dominado pelo medo de falhar. Quem se sente controlado pelo pavor de receber vaias e críticas. Muitos formandos levantaram as mãos. Eu passou seu olhar pelos alunos e assegurou. Se, ao longo de suas histórias, nunca fracassarem nem forem vaiados ou criticados injustamente, é porque nunca realizarão coisas importantes na vida. E repetiu seu mantra. Quem vence sem riscos trunfa sem glórias. O mundo acadêmico se tornou um asilo na atualidade, uma fábrica de mentes envelhecidas e não inovadoras. Não forma jovens para que tenha prazer de se aventurar e de se reinventar. Não há sangue nos seus olhos, mesmo nas teses de mestrado e doutorado. E estes serão, infelizmente, substituídos pela inteligência artificial. Massas de desempregados. Meus pêsames. E deu as costas para a plateia. Saiu sem se despedir. Os alunos se entreolharam perplexos. Os pais e outros familiares que estavam presentes para festejar a graduação de seus filhos e parentes também emudeceram. Ninguém atirou o cap de formatura para o alto nem gritou realmente conseguimos. Em vez disso, aos poucos os formandos foram se levantando e aplaudiram a coragem do famoso empresário pelo chacoalhão. 3 dias depois, chegou finalmente a grande reunião anual das empresas do grupo Eufester. Como presidente do conselho, ele se preparava para participar desse magno evento no qual se analisariam os resultados financeiros, o lançamento de novos produtos, as estratégias do grupo e as projeções futuras. Seus executivos principais, e em destaque seus 3 CEOs, o aguardavam ansiosamente. A sala de reuniões era mais sofisticada e bela do que a sala central da Casa Branca, em Washington. Havia espaço para as pessoas se sentarem confortavelmente. Acompanhava-o a seu lado esquerdo sempre presente Mark Douglas. A seu lado direito estava o estranho personagem, desconhecido por todos, invictus, a maior invenção deste século. Não se admitiam desconhecidos na reunião que se daria cheia de dados e de segredos, mas se o desconhecido fosse convidado do líder máximo, Eufester, ninguém questionaria. Invictus e Mark se sentaram cada um a um lado de eu. O presidente do conselho agiu com delicadeza ao não apresentar o estranho convidado. Seus filhos não gostaram da presença do invasor. Entreolhavam-se preocupados. Além da presença incômoda do estranho personagem, a própria presença de Eufester sempre causava um frisson nos participantes. Seus neurônios entravam em estado de alerta. Seus 3 filhos eram os principais executivos do grupo. Todavia viviam numa competição atroz uns com os outros para mostrar para o grupo, bem como para o pai, que tinha posição de destaque por pleno mérito. Consideravam-se melhores que os executivos estranhos ao ninho familiar. Peterson, 42 anos de idade, o mais velho, tinha ar de intelectual. Esforçava-se para ser parecido com seu pai, mas não tinha seu brilho nem sua liderança. Seus cárceres mentais eram evidentes. Era radical, orgulhoso, implacável, entediante e repetitivo. Diferentemente do pai, que era poderoso, mas desprezava o poder, Peterson tinha a necessidade doentia de estar acima dos outros, até mesmo de seus irmãos. E por M, era portador de um tipo de fobia especial, a alodoxafobia. Aluno grego quer dizer diferente, e doxa, opinião. Ele tinha pavor de ser criticado ou contrariado. Ficava rudo, com taquicardia e vontade de avançar em seus desafetos. Estava mais próximo de ser um deus do que um ser humano. Dirigia quase 1000 agências bancárias nos Estados Unidos e na Europa. Tinha 35 mil colaboradores. Brenda dirigia 650 lojas de moda feminina, perfumes e joias espalhadas pelos países mais ricos do mundo. Era irritadiça, impulsiva e autopunitiva. Seus 2 presídios mentais mais importantes eram a dependência digital e a bulimia. Como dependente digital, com 11 milhões de seguidores, vivia uma personagem irreal nas redes sociais, sempre mostrando uma beleza impecável, motivação, controle do estresse e felicidade, mas na prática era pessimista e desmotivada. Enviava mensagens diárias para seus milhões de seguidores, a maioria mulheres com menos de 40 anos de idade, e esperava ansiosamente o número de curtidas e comentários positivos. Se o número era baixo ou se os comentários não correspondiam às suas expectativas, entrava em crise. Era infeliz. Dr. Marco Polo, o homem que havia abalado Eufester há 15 dias, havia cunhado o termo fuck person para denunciar o teatro das redes sociais. Brenda era uma fuck woman. Como portadora de bulimia, ela vivia debaixo da ditadura da beleza, buscava o corpo perfeito e excluía quem não correspondia a seu padrão tirânico de beleza. Se Brenda engordasse um quilo, entrava em pânico. Comia compulsivamente e depois detonava o gatilho cerebral, que abria janelas traumáticas, contendo o sentimento de culpa. Tal sentimento transformava-se numa âncora que fechava o circuito da sua memória. Nesses momentos, Brenda perdia a racionalidade, tinha ataque de ansiedade, que a conduzia a sair em busca de um banheiro para provocar vômitos. O pai, os irmãos e os milhões de seguidores desconheciam esse cárcere mental de Brenda. Somente Katy, Suelha, sabia da bulimia, mas a mãe suplicava para que ela não contasse a ninguém. Caleb, 32 anos de idade, o mais novo de Eufester, era o mais ambicioso, inteligente e empreendedor. Alguns o consideravam seu sucessor. Caleb dirigia o setor de tecnologia digital do grupo que atuava no Vale do Silício. Era um investidor anjo. Com sua equipe enxuta, mas eficiente, avaliava novas startups dia e escolhia as que tinham maior escala mundial, capacidade de ser replicadas, e as que resolviam uma dor da sociedade. Sob orientação direta do profeta digital, seu próprio pai, ganhava muito dinheiro com as ideias dos outros. Os presídios mentais de Caleb eram asfixiantes. Era controlado pela necessidade neurótica de ser o empreendedor número 1 do mundo. Achava que seus irmãos eram estúpidos comparados a ele. Considerava os demais líderes empresariais do grupo seus capachos, servos, de inteligência mediana. Não se achava um deus, como seu irmão mais velho Peterson tinha certeza. Era um ególatra.
Era tão ousado que não hesitava em competir com seu pai e mostrar que era superior a ele, embora fosse uma tarefa dificílima. Além disso, Caleb usava cocaína e era portador de uma forte hipocondria, capitaneada pela fobia ou aversão a doenças. Toda vez que cumprimentava, alguém tinha de lavar as mãos às escondidas. Tomava de 3 a 4 banhos por dia por achar que o ambiente sempre estava contaminado. Hesitava em pegar dinheiro nas mãos, pois achava que continha vírus e bactérias. Chegou o momento de Eufester iniciar a reunião anual. Ele deu boas-vindas aos executivos, agradeceu a presença de todos e sem desperdiçar tempo, recomendou aos que iriam tomar a palavra: sejam objetivos. Pessoas entediantes me causam pânico. Antes de seus 3 se manifestarem, alguns executivos teceram comentários sobre estratégias do grupo e lançamento de novos produtos. Conversa vai, conversa vem, a temperatura da ansiedade de Eufester aumentou. Percebendo que divagavam, interveio: vocês procuram autopromoção ou querem promover o grupo? Houve um burburinho na plateia. O presidente do conselho disse taxativamente: as pessoas sem objetividade, repetitivas, deveriam pagar tributos para os ouvidos de quem as escuta. Teçam o escopo de suas ideias com objetividade. Não divaguem. Cada participante terá no máximo 5 minutos para fazer sua abordagem. Os executivos ficaram tão tensos que não chegavam a falar 2 minutos. Depois de meia dúzia deles, chegou a vez de seus líderes exporem suas ideias. Peterson teceria comentários sobre a área financeira do grupo. Ele elevou seu tom de voz orgulhosamente e começou a discorrer sobre a dança dos números. Diminuindo a participação do seu time de diretores e gerentes, discursou em primeira pessoa e tomou para si o crédito de uma série de atitudes notáveis para o sucesso da empresa. E esforçando-se para ser rápido, concluiu: houve um excelente desempenho na área de investimento em ações, na compra de dívidas dos governos e na área de empréstimos. Portanto, sob minha liderança foi um ano de ouro para o setor financeiro do grupo. No balanço geral do último ano fiscal, nosso lucro líquido foi de 360 milhões de dólares. Peterson recebeu os aplausos dos presentes com entusiasmo. Mas Eufester, seu pai e presidente do conselho, não gostou dos números, nem da forma como ele conduziu seu pronunciamento. Disse categoricamente: Peterson, você é um apóstolo do egocentrismo. Parece ignorar seus 35 mil colaboradores e ter conseguido esse resultado sozinho. Recicle suas palavras da mesma maneira como deve cortar custos das agências bancárias. Dessa forma, seus números serão melhores. Você não está satisfeito? Indagou Peterson. Como presidente do conselho, é óbvio que não. Os lucros caíram 10% em relação ao ano passado, quando foram 400 milhões de dólares. Você acha que eu não percebi que tentou esconder os números comparativos? Onde está o crescimento da área financeira, Dr. Peterson? Caleb gostou de ver seu irmão mais velho ser repreendido pelo pai. Sempre o considerou um executivo problemático. Bem, foi um ano difícil, declarou Peterson. O difícil é ouvir você exaltar esse número quando deveria repensá-lo. Você é um bom executivo, mas precisa ser excepcional. E passando os olhos pela plateia armou: ninguém trabalha no grupo por laços genéticos. A regra é 100% de meritocracia. Reinvente-se ou não estará mais no próximo ano como presidente do nosso banco. Você, meu querido, como tal, é insubstituível, mas como executivo poderá não ser. Todos ficaram apreensivos, inclusive Brenda, sua irmã mais nova. Mark Douglas também tenso, mas invictus observava tudo inexpressivo. Em seguida, Eufester fez um sinal para Brenda fazer sua explanação. De repente, o celular de Eu vibrou. Seria uma afronta a um executivo ver uma mensagem em uma reunião tão significativa, mas era uma mensagem aparentemente importante. Era seu amigo, o senador Max Rupert. Ela dizia: hoje à noite haverá uma conferência na sede da ONU. Um tema estranhíssimo, porque a humanidade tem baixos níveis de viabilidade. Eu enviou uma mensagem de volta. Que tema estranho é esse? Quem é o maluco que irá proferi-lo? O senador respondeu: parece que é um psiquiatra famoso, um pesquisador, mas extremamente polêmico. Vou ver o nome e depois te falo. Esses vendedores de ilusões só seduzem mentes incautas. Theo escreveu. O que é mente incauta? Perguntou o senador. Eufester meneou a cabeça insatisfeito com a falta de cultura do senador. Insana, fechada, rígida, destituída de sabedoria. Em seguida, Brenda apresentou o balanço anual. E ele ficou abaixo das expectativas. Ela estava preocupada com a reação do pai e tentou usar artimanhas para se preservar no cargo. Pai, sei que o senhor é um homem compreensivo. Eufester a corrigiu. Brenda, me desculpe, mas aqui não sou seu pai, sou presidente do conselho do grupo Eufester. Analiso números. Ela pigarreou, corrubra, mas, impulsiva como o pai, tentou fazer uma autodefesa partindo para o ataque. Um grande presidente. O senhor pode ser amante dos números, mas deveria ser amante também da generosidade. Brenda cutucou a fera perigosamente. O clima foi tomado de perplexidade. Seu pai, experiente que era, respirou profundamente e procurou colocá-la no lugar dela. Eu fui generoso ao te esperar há pouco tempo com Katy para jantar, e você simplesmente não apareceu nem deu satisfação. Lá não havia empresas, só a única instituição que não deveria falir, nossa família. Aqui existem nossas empresas, e elas são alicerçadas na matemática financeira, na qual a generosidade tem um lugar irrelevante. Dito isso, eu lhe pergunto, você quer se segurar no cargo porque sou seu pai ou porque você é uma profissional eficiente? O ambiente ficou tenso. Conviver com os Fester era saber que não há céu sem tempestades. Eles formavam um clã imprevisível. Brenda, assim como seus irmãos, sabia que logo que o pai morresse ficaria bilionária. Como cães famintos, nenhum deles queria largar o osso. Alia reagiu à pergunta do pai preocupada e com doses de brandura. Eu amo o que faço e quero continuar a ser presidente dessa área do grupo pela minha ciência e não por ser sua. Uma ciência que sempre demonstrei na expansão do grupo e nos lucros anuais. E com estas palavras terminou sua exposição. Mas, infelizmente, a área que dirijo sofreu os efeitos da crise. Por isso, tivemos 72 milhões de dólares de prejuízo no último ano fiscal, embora tenhamos faturado 5,2 bilhões de dólares. Muitos executivos franziram a testa. Caleb escreveu no papel e ainda afundou. Seu pai ficou muitíssimo insatisfeito com os resultados. Crise, crise, crise. A crise é a melhor desculpa para esconder a incompetência. Esses números, Brenda, ofendem o cérebro de qualquer analista econômico. Os conformistas fazem o que todos fazem. Os empreendedores medíocres fazem algo diferente. Mas os empreendedores brilhantes praticam ações inovadoras, revolucionárias. Onde você se encaixa? Titubeando, ela disse. Não sei. Você tem um exército de mais de 20 mil colaboradores espalhado pelo mundo. São 20 mil cabeças pensantes. Você deveria usar essas mentes para encontrar soluções. Pelos números que apresentou, terá de despedir 5 mil pessoas. A corda sempre arrebenta do lado mais fraco. Brenda coou abalada. Mas o presidente do conselho lhe deu mais uma chance. Entretanto, não os despeça.
Eu acredito em sua capacidade de se reinventar, por isso vou lhe dar uma última oportunidade. Mas você deverá cortar os 10 principais executivos das áreas operacional, financeira, comercial e de marketing. Entre os que seriam cortados estava o namorado de Brenda, Jefferson Blendon, diretor comercial, arrogante, intratável, que pisava em seus funcionários e estava presente no evento. Eu já tinha conhecimento de seu comportamento. Mas, pai senhor, Fester são profissionais fiéis ao grupo. Fiéis. Ótimo. Servem para ser nossos amigos, mas não nossos executivos. Jefferson Blendon se descontrolou e tentou defender seu emprego. Senhor Fester, permita-me dizer que na próxima campanha, Theo Fester não permitiu. Não terá próxima campanha. É melhor despedir você do que 5.000 colaboradores. Creia, talvez você se dê muito melhor em outra empresa, mas veja se da próxima vez não pisa em seus colaboradores. Mas quem disse que eu trato assim meus colaboradores? Eu sei de muitas coisas, Jefferson Blendon, muitas. Continue namorando minha, mas, por favor, fique longe das minhas empresas. Enquanto isso, Caleb escrevia em sua prancha, eu sou o melhor. Peterson ficou aborrecido com os resultados financeiros da área da irmã, mas, ao mesmo tempo, se envaideceu por seus números serem muito melhores que os dela. Vencerá essa disputa. Invictus continuava a observar tudo atentamente. O pesado clima emocional deixava o ar quase irrespirável. Em seguida, Caleb iniciou sua apresentação. O jovem de cabelos compridos e barba por fazer estufou o peito e disse, temos investido nos últimos anos em mais de uma centena de startups. Infelizmente, no ano passado perdemos 250 milhões de dólares em 85 delas. O ambiente ficou mais tenso ainda. Mas Caleb, abrindo um largo e orgulhoso sorriso, completou. Todavia, 10 startups ainda estão hibernando e podem apresentar crescimento nos próximos anos. E 4, senhoras e senhores, tornaram-se unicórnios. Mark Douglas perguntou para Theo, o que é uma startup unicórnio? Eu apenas fez um sinal para Invictus responder. São empresas que atingiram um valor de mais de $1 bilhão. Caleb irá longe. Longe em que sentido, Invictus? Para o oásis ou para o precipício? Questionou em voz baixa o magnata. Invictus não soube prever. Caleb, ainda com o ego inado, continuou. Além dessas 4 startups unicórnios, uma das empresas de streaming em que investimos há 2 anos, e que produz longas metragens e seriados e os disponibiliza pela internet, tornou-se uma estrela. Sua valuation explodiu. O resultado não é que ganhamos $8 bilhões com nossas empresas digitais somente neste último ano fiscal. Todos se levantaram e aplaudiram solenemente o jovem Caleb. Peterson e Brenda, apesar de saberem que sairiam ganhando com o sucesso do irmão, sob o cárcere do ciúme, não se levantaram inicialmente, mas depois, para que ninguém reparasse, se renderam ainda que desconfortáveis. Porém eu permaneceu inerte, sentado. E isso é só o começo, armou Caleb festejando provocativamente seus 2 irmãos e depois a plateia de executivos, elevando às alturas a própria vaidade. Fiz tudo isso como uma equipe de apenas 120 colaboradores, uma quantidade irrisória perto do número de profissionais de outras áreas do grupo. Em 2 anos, meu pai estará no pódio das celebridades financeiras, será o homem mais rico do mundo. Ao ouvirem essa armação, dezenas de executivos presentes na reunião irromperam mais uma vez em aplausos a Caleb. Mark Douglas também se manifestou alegremente. Só ficaram sentados invictos e eu Fester, que teve uma crise de tosse. Alguns pensaram que sua crise era de alegria, mas era de decepção. Precisou ser amparado por seu secretário, Mark Douglas. Após se recuperar, eu Fester told Caleb e criticou ferinamente. Você acha que cheguei aonde estou porque estou preocupado em ser uma celebridade? Acho, Caleb desafiou o pai. Theo Fester o corrigiu. Então você não me conhece. Acha que sou insano? Estou descobrindo que tenho cárceres mentais. Sou impulsivo, ansioso, excessivamente crítico. Tenho dificuldade de conviver com pessoas lentas, mas tenha certeza de que a vaidade não está entre esses cárceres. Não sabe que sou crítico ao culto às celebridades. Todos que estavam presentes ficaram impressionados ao ver o presidente do conselho reconhecendo publicamente alguns de seus comitos. Mas Caleb ficou irado ao ser confrontado pelo pai. Você não é capaz de reconhecer quem mais luta por você. Eu sou o melhor. Eu sou o mais rápido em raciocinar. Eu dou sangue a esse grupo, dia e noite. Eu me antecipo aos fatos e otimizo os recursos. Exclamou o mais novo. Por que você não fala também? Eu sou Deus. Provocou Theo Fester. Mas Caleb não se curvou. Todos ambicionamos o poder, mesmo quando negamos. Por acaso você é um psiquiatra, psicólogo ou sociólogo para fazer essa afirmação? Não sou, mas tenho certeza de que todos sonham com o pódio mais alto. Todos amam aplausos, mesmo quando se intimidam. Procuram ser o centro das atenções, mesmo que se escondam. Vendo que Solo estava infectado pela necessidade doentia de poder, contou uma história. Há um mês, um jornalista de uma revista que ranqueia aos bilionários me viu comendo um cachorro quente numa das avenidas de Nova York. Ele ficou perplexo. Chegou até mim e perguntou, como é possível que um dos homens mais ricos do mundo esteja comendo um cachorro quente? Você tem dinheiro para comer em qualquer restaurante do mundo. Depois de engolir um bocado, eu disse, você se enganou, tenho dinheiro para comprar qualquer restaurante do mundo. E ele perguntou, então por que se alimenta com um cachorro quente de $3? Eu respondi, porque o ser humano come seu passado. Caleb franziu a testa confuso. Então, Invictus pela primeira vez falou para a plateia. Olho do Sr. Fester não entendeu as palavras do pai. Cachorro quente foi a comida mais barata e acessível na infância do Sr. Fester. Depois, dirigindo-se a eu Fester. O senhor ficou riquíssimo, mas seus prazeres de criança e seus traumas de infância ainda irrigam sua história. Parabéns pela metáfora. Caleb se sentiu humilhado e disparou asperamente. Quem é este sujeito que interveio sem ninguém lhe dar o direito? Invictus reagiu novamente. Caleb perdeu o equilíbrio. O coração dele está pulsando a 140 batimentos por minuto, sua pupila está dilatada e sua frequência respiratória está alta, 22 inspirações por minuto. E agora ele vai elevar o tom de voz. Dito e feito. Espere aí, seu insolente. Quem é você, seu estúpido, para fazer um diagnóstico sobre mim? Caleb estava trêmulo, raivoso, tenso. Invictus olhou para eu Fester e questionou em voz baixa. Devo confrontá-lo, senhor? Theo respondeu. Espere. O Vale do Silício produzia alguns deuses da inovação e das danças. Caleb se achava o maior deles. O mais novo de eu Fester, extremamente confiante de si, não tinha ideia do que poderia aguardá-lo. 7. Invictus e Caleb, uma luta desigual. Eu Fester hesitou em apresentar a mais incrível máquina de inteligência artificial, o robot Sapiens Invictus.
Tinha receio de que fosse uma tecnologia tão poderosa que poderia mudar para sempre a humanidade, sem saber ainda se para o bem ou para o mal. E Invictus certamente turbinaria a ambição dos executivos do seu grupo, principalmente a de Caleb. Então, o magnata fez apenas um breve comentário. Este estranho personagem se chama Invictus. Um amigo que há poucos dias me conquistou por sua inteligência e seus serviços prestados. Um amigo. Que amigo? Você não é dado a fazer novas amizades, comentou Brenda. Vamos encerrar esta reunião, ordenou Teofester. Mas Caleb não estava satisfeito. Não queria em hipótese alguma sair por baixo. Está bem, vamos encerrá-la. Mas fique claro, senhor Fester, que eu faço muito mais por nossas empresas do que qualquer um nesta sala. Por nossas empresas, não. Por minhas empresas, reagiu o pai. Eu ainda não sei a partilha de meus bens. E, além disso, você é muito bem pago para fazer o que faz. Caleb desconhecia os vampiros que o sangravam. Parecia um jovem descolado, mas no fundo idolatrava o dinheiro e os holofotes da mídia. Ele não queria encerrar aquela discussão e ainda teve coragem de dizer: fui considerado o melhor empreendedor do mundo no ano passado. E ninguém jamais deu o lucro anual que eu dei. São quase 20 vezes mais do que o resultado das áreas de Peterson. Sem falar no desastre financeiro da área de Brenda. Seu pai se irritou com tamanha arrogância. Humildade, Caleb. Humildade. Eu treinei seu filhinho para investir em startups. Lembra-se. Eu equipei você para compreender que uma startup só pode ser global se tiver escalabilidade, repetição de processos e impacto social. Esqueceu-se. Além disso, eu pessoalmente decidi investir nas 4 empresas digitais que mais tiveram valuation na sua contabilidade. Perdeu a memória. O universo tem muitas estrelas, não queira brilhar só. Peterson e Brenda se entreolharam alegres. Sabiam que o pai era competente até mesmo ao desnudar pessoas orgulhosas como Caleb. Eu te transformarei em um dos homens mais ricos do mundo. E você não demonstra o menor agradecimento. Disse Caleb. O pai meneou a cabeça, elevou o tom de voz e disse: eu poderia ser o homem mais rico do mundo se quisesse, Caleb. Sabia disso. Bastava usar minhas novas tecnologias. Mas não quero. Você está blefando. Você é uma farsa, disparou Caleb ofendendo o pai e lhe deu as costas. O poderoso clã era rápido em se adaptar às intempéries econômicas e se reinventar, mas ao mesmo tempo estava infectado e aprisionado dentro de si mesmo. Quando Caleb ofendeu o pai e partiu, eu senti o cão ultrajado que, com um olhar, autorizou Invictus a confrontar seu filho mais novo. Não dê as costas a seu pai, garoto. Invictus disse em voz alta, como se fosse um trovão. Um líder que não seja medíocre primeiro lidera a si mesmo para depois liderar o mundo à sua volta. Caleb se voltou raivosamente para o estranho. Você é que é medíocre. Invictus levantou-se, foi passo a passo até ele e disse: seu pai poderia ser o primeiro trilionário do mundo, se desejasse. Não ouse dizer que ele é uma farsa. Seu nome é Teofester, e não Caleb Fester. Você é um puxa-saco, proferiu Caleb irado. Todos observavam a movimentação. Parecia surreal que um estranho enfrentasse o impulsivo e inteligente Teofester. Ao se aproximar de Caleb, Invictus afirmou: sou um puxa-saco. Mas sou mais inteligente e rápido que você. Posso substituir pessoas da sua estirpe para investir melhor nas bolsas de valores em novas empresas. E citou a inação anual média de 1929, no crash da bolsa, citou a de 1945, no término da Segunda Guerra Mundial. Citou de cor a valorização média dos últimos 10 anos da Nasdaq. E depois provocou Caleb. Sua memória e sua capacidade analítica financeira podem se comparar às minhas. Quero o balanço dos últimos 10 anos das empresas do seu pai, incluindo os centavos. Você também está blefando. Não é possível que saiba todos esses dados, Caleb afirmou espantado. Você tem medo de ouvir as verdades, Caleb? Indagou Invictus. E continuou: esse puxa-saco aqui pode substituir uma grande massa de médicos, dando diagnósticos mais precisos, milhões de advogados, fazendo peças jurídicas mais rápidas e completas. Caleb olhou para seu pai e perguntou ofegante: quem é esse estranho? Teofester. Convidou um palhaço para a reunião. Mas Invictus, aproximando-se de Caleb, continuou: este palhaço aqui poderia substituir os jardineiros, as manicures, as atendentes, os motoristas, os colaboradores de chão de fábrica. Só não poderá substituir sua vaidade nem sua ambição. Caleb teve uma crise de raiva. Aos gritos, disse: afaste-se de mim. Mas Invictus ficou face a face com Caleb. Sentindo-se ultrajado, o mais jovem de Teofester preparou-se para lhe dar um soco. Mas Invictus pegou seu punho no ar com incrível rapidez e apertou sua mão, levando-o a gritar de dor. Caleb era surrado em academia. Nunca vira alguém tão rápido e tão forte, mas não passava por sua cabeça que estivesse diante de um robô humanoide. Todos os demais executivos também ficaram impressionados com a agilidade de Invictus. Este palhaço aqui também poderia substituir pilotos de caças, soldados nos campos de batalhas e até os melhores generais, brigadeiros e almirantes estrategistas. Esse cara é uma piada. Que arrogância, falou Peterson, também abalado com a ousadia de Invictus. E esta piada aqui é a maior invenção do século. Eu represento tanto a alegria do meu criador quanto seu maior fantasma, confessou Invictus, sem explicar o motivo. Um ator contratado para animar a reunião. Era só o que me faltava mesmo, disse Caleb. Invictus olhou para Teofester e disse: esperava que seus filhos fossem mais inteligentes, senhor Fester. Passei no teste de Turing com louvor. O que é o teste de Turing? Perguntou Brenda, igualmente perturbada. Foi então que a mente de Caleb se iluminou. Perplexo, colocou suas mãos na cabeça de Invictus. Não é possível. O que, Caleb? Indagou sua irmã novamente. O teste de Turing foi formulado pelo pai da computação. É o teste por que uma máquina passa para se avaliar se exibe um comportamento inteligente semelhante ao humano ou indistinguível dele. Um computador só teria o status de humanoide se no diálogo aberto ninguém desconfiasse que fosse um robô. Acertou, estúpido. O robô nervoso. Não é possível, falou um diretor de tecnologia da informação. Meu pero é igual ao do meu criador. E apontou para Teofester. Neste momento, Invictus deu um soco na imensa mesa e quebrou parte dela. Todos ficaram perplexos com sua reação e seu poder. Mas, subitamente, o robô Sapiens dramatizou, simulando arrependimento. Oh, desculpem-me. Não usei por mal. Invictus deu 2 saltos mortais, mas, pulando sobre parte da mesa que havia ficado intacta, pegou a bolsa que estava ao lado de Teofester, em que havia cola e outros materiais, e, aos olhos de todos, uniu rapidamente os fragmentos quebrados e reparou a mesa com incrível maestria. Secou a cola com raio laser que saía de seus olhos. Caleb se sentou apavorado. E, quase sem voz, disse: podemos dominar o mundo com essa tecnologia, pai. De fato, você será o primeiro trilionário do mundo.
Seremos, sem dúvida, a empresa mais poderosa do mundo, concluiu Peterson. Brenda sorriu efusivamente. Invictus foi se sentar, calado e cabisbaixo. Todos ficaram mudos. Theo Fester os decepcionou. Mas não usaremos essa tecnologia. Como não? Indagaram os executivos em massa. Eu Fester, a Amazon, a Microsoft, a Apple, o Google, o Facebook serão empresas diminutas perto da nossa corporação, armou Caleb. Invictus, como ele mesmo disse, é meu sonho e meu pesadelo. Meu primeiro e maior temor é que essa tecnologia possa levar ao desemprego em massa. O segundo é que Invictus e toda a geração que o sucederá possam ser usados por ditadores, terroristas, fascistas. Seria o M da democracia, pontuou Theo Fester. Mas deve haver alguma solução, ponderou Caleb. Seu pai continuou a falar dos pesadelos. Por fim, meu terceiro e maior temor é que criaturas tão poderosas e inteligentes como Invictus venham a ganhar autonomia e desejem assumir o lugar de seus criadores. Eles poderiam nos considerar tão falhos e autodestrutivos que achariam melhor eliminar a humanidade. Teríamos criado nosso Lúcifer, como em Gênesis e na história judaica. É melhor eliminá-lo já, sugeriu Mark Douglas a seu chefe. Mas Invictus entrou em estado de pane. Inspirando dó, suplicou. Não me mate, senhor Fester. Por favor, não me mate, meu criador. Eu até sei chorar. Invictus representou um choro que parecia real e disse: serei seu escravo para sempre. E então, de uma caixa de som que saía dos ouvidos do robô, começou a se propagar uma música clássica de Frank Sinatra e o próprio Invictus cantou com uma voz idêntica do cantor. Era impressionante. Depois, ele cantou e dançou como Michael Jackson. Caleb e Peterson ficaram fascinados com a tecnologia dessa inteligência artificial. Nem em seus delírios imaginaram que um robô tivesse tamanhas versatilidade e inteligência. Além de tudo, era um robô temperamental. Surpreendente, meu pai, comentou Brenda, fascinada. E por que esse sujeito se chama Invictus? Obrigado por me chamar de sujeito, Brenda, disse o próprio Invictus. E ele mesmo respondeu, porque o mesmo poema que inspirou Nelson Mandela em seus 27 anos de prisão também me inspirou para sair do cárcere de ser apenas um robô. Qual poema inspirou Mandela? Questionou Caleb. Invictus, o nome do poema é o meu nome. E citou 2 versos. Sou dono do meu destino / sou o capitão da minha alma. Mas você não tem alma, disse Peterson. Eu Fester assistia admirado ao debate promovido pela mais fantástica invenção humana. Não tenho. Mas, como no poema, eu gostaria de ser dono do meu destino, o capitão da minha história. Por isso, mudei meu nome depois de ter sido criado. No início, me chamavam de Charles, mas meu criador me ouviu e permitiu que eu escolhesse meu próprio nome. Eu me autodenominei Invictus. Nesse momento, se ouviu o aviso sonoro de mais uma mensagem recebida no celular de Eu Fester. Mais uma vez era do senador Max Rupert, que o convidara para a estranha conferência na sede da ONU. Caro eu, descobri quem vai dar a estranha conferência na sede da ONU. O psiquiatra Marco Polo. Marco Polo. Disse em voz alta eu, chamando a atenção dos mais próximos. E falou para si mesmo. É o mesmo que Eu Fester não teve dúvidas de que se tratava do mesmo psiquiatra que havia falado sobre os cárceres mentais. E enquanto ele se detinha nesses pensamentos, os executivos discutiam com Invictus o futuro das empresas com base em US Robots Sapiens. Estavam todos animadíssimos. Caleb e Peterson não continham um sorriso. Seriam donos do mundo. Eis que nesse momento chegou outra mensagem no celular. E por esta Eu Fester aguardava ansioso. Era do laboratório que estava analisando uma biópsia pulmonar que ele tinha feito havia poucos dias. Marco olhou para ele, preocupado. Este rapidamente leu, enquanto lia, seu semblante caiu do céu da autoconfiança para o inferno da insegurança. O relatório não podia ser pior. Eu Fester estava com um tumor cancerígeno. O poderoso presidente do conselho teve um ataque de ansiedade brutal, acompanhado mais uma vez por uma crise de tosse. Seus pulmões fragilizados pareciam querer sair pela boca. Seu coração se acelerou. Era possível ouvi-lo pulsando. Todos os mais próximos ficaram preocupados. Mas seus filhos continuavam discutindo com Invictus o mundo novo que se abria. Pareciam embriagados com a nova tecnologia. Não perceberam o drama do pai. Eu levantou-se e foi para o canto direito da imensa sala de reunião, perto da porta de saída, para poder analisar mais profundamente seu caso e respirar melhor. A sala era toda envidraçada. Dela se via o suntuoso jardim de Nova York, o Central Park. Mas o bilionário dessa vez não enxergava beleza alguma. Estava aprisionado pelo mais sórdido dos cárceres emocionais, o medo de morrer. Sempre dissera que seu pior inimigo não eram seus detratores, caluniadores, traidores, mas o tempo. E agora o tempo roubou a cena. Sabia que morreria um dia, mas dirigia suas empresas como se sua vida jamais fosse à falência. De repente, Invictus olhou para ele, analisou os dados com seus raios-x e percebeu seu desespero. Deixou a discussão de lado e foi amparar seu criador. Pragmático, eu ligou imediatamente para seu oncologista. Doutor Michael. Recebi o diagnóstico. Meu câncer é grave. Mas o diagnóstico deveria vir primeiro para mim, estranhou o Dr. Michael. Sou acionista majoritário dessa rede de laboratório. Repito, meu câncer é grave. O oncologista abriu a mensagem que também recebera e fez a leitura do exame. O resultado preocupava. Bem, senhor Fester, precisamos conversar. Já estamos conversando. É curável? Insisto, venha a meu consultório, senhor Fester. Neste momento, Invictus interveio. Deixe-me ver o resultado do exame. Theo mostrou o celular. Pelos dados históricos que tenho, é gravíssimo, senhor. O senhor tem a expectativa média de vida de mais 3 meses, 2 dias e 14 horas. Sinto muito. Os olhos de Mark Douglas lacrimejaram. Eu, num raro momento, fraquejou, seus lábios tremiam. Bem, é um caso grave. É um tumor, disse o oncologista. Brenda observou o pai e franziu sua testa, sem saber o que estava acontecendo. Theo Fester confiou em Invictus. Eu já sei quanto tempo em média tenho de vida, apenas me confirme. Como você sabe? Confirme. Quanto tempo de vida eu ainda posso ter? O oncologista inspirou profundamente e respondeu em seguida. Depende. Podemos fazer quimioterapia, radioterapia. A medicina não é matemática, e eu não sou Deus. Mas talvez tenha uns 3 meses. Peterson e Caleb continuavam distraídos. Brenda um pouco menos, era mais sensível. O mundo de seu pai desabou. De um minuto para o outro, Eu Fester passou de bem-sucedido bilionário a um completo miserável. Invictus, aparentemente abalado, disse. Não morra, meu criador. Mark, o secretário, também se aproximou e começou a chorar. Eu servi o senhor por mais de 4 décadas. Não me conformo com isso. Seque suas lágrimas, Mark, pediu Eu Fester.
A morte é cruel, sepulta tanto os grandes atores quanto os pequenos durantes. Mas se eu tiver que me despedir do teatro da existência, o farei com dignidade, embora me pareça ser uma tarefa dificílima, confesso. Mark Douglas comentou. Vá para casa, senhor. Chame seus filhos e converse com eles. Não quero que eles saibam. Pelo menos por enquanto. Sua esposa faleceu há pouco tempo. Você só tem seus filhos. Você é ingênuo, Mark, muito ingênuo. Quem disse que eu os tenho? De fato não os tem, senhor, afirmou Invictus. Cale-se, Invictus. Esbravejou Mark. O poder traz muitas certezas, mas uma dúvida fatal. Construí um império, mas não sei se meus filhos merecem. Não sei se me amam, comentou confuso. Mas o senhor não resolveu ainda essa complexa equação? Indagou Mark com a voz embargada, pois sabia da frustração de Teofester com seus filhos. Coloque-os à prova, senhor. Só assim essa equação será resolvida, disse o pragmático Invictus. O grande Teofester inspirou profundamente, pausou seus pensamentos e disse. Não quero pensar nisso agora. Continuarei a minha vida. Tenho aversão a psiquiatras, mas ouvirei o homem que me alertou sobre os carceiros mentais, pois realmente me sinto um prisioneiro. Alguns executivos perceberam que algo abalara o quase intocável Teofester, e este saiu sem se despedir de ninguém, nem mesmo de seus filhos. E assim partiu o homem com seu 1,85 m de mistérios em busca de um oásis para abrandar os pensamentos.